primeiras horas. E muito bem, estamos a iniciar a gravação, claro, vamos a isso. E estamos, claro, com uma ótima ocasião para falarmos do Dakar, poucas horas do início oficial, podemos dizer, competitivo, porque já ocorreram nesta altura os shakedowns, já ocorreu também a primeira parte de qualificação para definir a grelha e tudo isso já aconteceu e bom motivo, claro, para falarmos com o Pedro Barreiros, que aceitou o meu convite, está aqui connosco mais uma vez, numa ótima simpatia da parte dele, mas uma ótima colaboração que o Pedro nos dá para percebermos um pouco, então, em relação ao Dakar 2021. É esse o tema que eu trago aqui, Pedro, embora vamos, no final, guardar aqui alguns minutos também de outras novidades. Mas, para já, Pedro, dou-lhe as boas-vindas, um ótimo ano de 2021 para si, para toda a sua equipa, e perguntava-lhe, para já, as primeiras impressões deste Dakar 2021. O microfone é todo seu. Vou interrompê-lo só quando achar que deva pôr aqui alguma questão, Pedro. Bem-vindo. Bom, bem-vindo, Gonçalo. Obrigado mais uma vez por esta ligação e por, no fundo, falarmos daquilo que eu particularmente gosto, que é todo o terreno, e o Gonçalo que gosta de desporto motorizado. Isso toda a gente sabe e de facto é uma mais-valia para o nosso desporto motorizado em Portugal, este 16 válvulas. Aqui eu particularmente muito lhe agradeço. Em relação ao Dakar, o primeiro grande motivo de satisfação é ele estar a acontecer. No meio deste período todo que vivemos, aliás, isso já tinha acontecido também cá em Portugal, a grande felicidade neste momento é haver provas. Para quem gosta de provas, para quem vive ligado às provas, a grande alegria é elas poderem ser realizadas com todas as nuances, com todos os condicionalismos para estarem a acontecer. De facto, nós já tivemos cá uma grande prova, que foi o Porto Alegre, teve umas medidas muito excepcionais, mas provou-se que era possível fazer grandes provas e elas fizeram-se e, até pegando um bocadinho naquilo que há bocado disse, o calendário para este ano de 2021 está feito, os organizadores estão a trabalhar neles. Em relação ao Dakar, o Dakar está a acontecer. Com menos alguns participantes do que tem sido habitual, mas seguramente, e eu acho que vai ser uma grande prova, particularmente se tivermos em linha de conta dois fatores. Por um lado, ano passado houve muito pouco tempo para preparar esta Arábia Saudita. A equipa do David Casterá teve muito pouco tempo, fez a prova possível, mas tenho a certeza de que este ano, passado um ano, a prova vai ser muito melhor. Todas aquelas críticas que surgiram no ano passado vão ser substituídas, estou eu convencido, por elogios. Por outro lado, as regras, as alterações que o David Casterá tem estado a colocar na prova vão no sentido de um maior equilíbrio, de uma maior verdade esportiva. A entrega dos roadbooks na hora vai eliminar toda a suspeita, não era suspeita, a diferença que havia entre amadores e profissionais que lhes permitia prepararem de uma forma diferente a etapa, vão todos estar mais em igualdade de circunstâncias. Evidentemente que as máquinas contam, o valor dos pilotos conta, mas é isso que eu estou convencido que nos vai dar uma prova bem mais interessante e bem mais animada. Os protagonistas não são muito diferentes, os duelos não são muito diferentes do passado. Começando pelas motas, temos seguramente um duelo entre a Honda e a KTM, com a Honda a querer revalidar a vitória conseguida no ano passado e a KTM a querer vingar-se, entre aspas, da derrota que teve. Temos que ter em atenção, e sem nenhum tipo de facciosismo, que temos uma equipa Honda liderada por dois portugueses, Ruben Faria e Hélder Rodrigues. No fundo é também um orgulho, não é torcer por esta ou torcer por outra, mas é um orgulho termos uma equipa de topo mundial que no fundo é liderada por dois portugueses.
Já agora, não querendo quebrar-lhe o seu raciocínio, mas queria, porque estou aqui a pensar nesta mesma pergunta desde o início da nossa conversa, não surgiu, mas agora é talvez a altura indicada. Queria que o Pedro, porque será a pessoa talvez até mais indicada para me dar essa informação, porque está mais próximo da organização, vamos dizer assim, mas numa palavra ou numa frase consegue-me resumir onde é que está o encanto do Dakar que faz movimentar milhões, aqui não estamos a falar do sentido monetário, mas de pessoas pelo mundo inteiro que acompanham esta prova, uma prova específica. Onde é que está o encanto desta prova? Será por não haver mais nenhuma nesta altura em competição e eu sou um deles, do desporto motorizado, fã de todo o tipo de desporto motorizado, será a única competição e por isso atrai-me a atenção? Ou pelo contrário, é o perigo, é saber, porque existem todas as provas, mas esta prova, por estarmos num ambiente completamente distinto e os nomes associados, consegue-me dar aqui uma explicação do encanto que o Dakar traz, que ultrapassou inclusive o próprio conceito que havia inicialmente de França, que se partia Paris-Dakar, já deixou de ser com ligação a Dakar, mas continua a existir este nome que atrai tanta gente. Poderíamos começar por perceber isso, Pedro? A primeira coisa, temos uma ligação de desporto motorizado com aventura. Isso. Uma segunda coisa, e essa aventura mantém-se. Aventura, quando ligamos aventura, estamos a falar em aventuras, estamos a falar em desafios, estamos a falar em imprevisto, estamos a falar em um elan muito grande. Depois, vamos lá ver, é uma corrida onde, a par com os profissionais de topo mundiais, correm amadores. Amadores que o objetivo é exclusivamente chegar ao fim, em que Exato. A meta é conseguirem superar-se. Atenção que estão nas motas quase 40 estreantes, o que quer dizer, o que é um número muito significativo. Num ano em que se reduziu para 120, salvo erro, o número de participantes nas motas, 1/3 são estreantes, o que é importante realçar-se. Depois há uma coisa, esta é uma prova de 15 dias. A nível mundial, só os Jogos Olímpicos e o Mundial de Futebol superam o mediatismo e o impacto televisivo que tem a Fórmula 1, se somados todos os grandes prémios, terá. Mas como um evento único, não. Não há mais nenhum evento, além dos Jogos Olímpicos e do Mundial de Futebol, que tenham um impacto tão grande quanto o Dakar. Aliás, acho piada porque o Miguel Barbosa ainda outro dia dizia que o Dakar são os Jogos Olímpicos dos desportos, do todo o terreno, dos desportos motorizados. Porque, atenção, é assim, nós temos a apostarem no Dakar, desde pilotos dos rallies, a pilotos de Fórmula 1, a pilotos do DTM, a pilotos de todos. Eu penso que não haverá nenhuma área onde não quer dizer que todos os pilotos queiram fazer o Dakar, mas o Dakar é um evento de superação que um piloto que atrai muitos pilotos a todos os níveis. Até várias nacionalidades. Temos até os chineses que seriam aquelas que nós não associamos. Vamos lá ver. O Dakar está transversal a todo o mundo. Durante algum tempo, vamos lá ver, o mundo à parte, que é o desporto motorizado nos Estados Unidos, mesmo esse, que tem desporto motorizado que chega e que sobre, mesmo esse tem um interesse grande no Dakar. E tivemos no ano passado um piloto americano a ganhar nas motas, um piloto americano a ganhar nos SSVs e, portanto, temos o mundo inteiro a olhar para o Dakar. E esta é a sua riqueza, é o que atrai. Isto tentando responder à tua pergunta. E bem, Pedro, e bem. Entretanto, continuando então no seu raciocínio, estava-me a falar... Do meu raciocínio, quer dizer, vamos ter aqui um duelo
Honda KTM, apimentado por uma panóplia de 7 equipas oficiais, nas quais nós temos pilotos em duas, na Hero e na Sherco, com o Rui Gonçalves a estrear-se depois de uma carreira fabulosa num motocross. Tivemos já hoje o português-alemão Sebastian Buller. Eu gostava de dizer aqui uma coisa em relação à questão do Sebastian Buller, que é o seguinte: de facto, o Sebastian Buller não está neste Dakar como português, está com nacionalidade, ele tem dupla nacionalidade, mas temos que perceber que, em algum aspecto, isto porque há gente que é contra chamar só Buller português, há gente que no fundo o Buller é português porque vive em Portugal e é português do coração. Agora, nós temos que respeitar uma situação que é o seguinte: numa equipa indiana, onde já estava um português, aliás até estavam 2, porque o Paulo também lá estava, com um alemão, com a possibilidade de ter um alemão, nacionalidade de que há pouquíssimos pilotos no Dakar, é compreensível que do ponto de vista promocional a equipa exige, entre aspas, ao Sebastian que corra como alemão. Para nós, ele é português e vai ser sempre português, porque é nascido e criado cá e tem. Agora, vai lá aparecer a bandeirinha alemã, mas temos que compreender a lógica de tudo isto. De qualquer maneira, os meus parabéns ao Sebastian pelo 5º lugar. Uma coisa, e só corrigir aí um pequeno aspecto, este prólogo, ao contrário do que não foi tão insignificante quanto isso, porque foram só 10 km, mas o tempo conta e é a multiplicar por 4. Por 4, ok. Percebi que era por 2, ok. Por 4, não, okay. O tempo é multiplicar por 4. Portanto, se a gente vir e vê, o Carlos Sainz perdeu 30 segundos. Não, o Carlos Sainz já perdeu 2 minutos. Pode não ser nada no contexto do Dakar, mas foram... Mas é uma regra nova, não é, Pedro? Era uma uma das alterações. Isto foi, no fundo, para as pessoas não fazerem jogadas, porque é sempre importante partir-se um bocado atrás para uma etapa. Mas para não haver jogadas desse género, a organização... Há pilotos que neste momento já estão muito atrasados. Não é significativo. Nada disto é significativo. É quem teve eventualmente algum problema. O do Carlos Sainz foi um furo, foram 30 segundos, mas pronto, não é assim nenhum desastre. Não sei se algum piloto dos da frente, que eu saiba, não houve assim nenhum piloto que tenha tido nenhum incidente mais grave. Nos automóveis vamos ter um duelo entre a Mini e a Toyota. Outsiders, resta saber o que é que a equipa do Loeb e do Nani Roma poderá fazer neste ano de estreia. Existem os buggies, como aquele que hoje fez o mesmo tempo que o Nasser no prólogo, mas tudo se vai centrar muito entre Mini e Toyota, Sainz, Peter Ansel, Nasser. É normal, é previsível que seja assim, mas poderá não ser. Agora, onde temos aqui nos automóveis o Ricardo Porém em 17º e temos mais 2 navegadores. No fundo, temos 3 portugueses no top 20 deste prólogo. Uma curiosidade, que para além da equipa do Ricardo Porém, os 3 navegadores portugueses estão todos com pilotos lituanos, o que é uma parceria Portugal-Lituânia engraçada. Nos SSVs, de salientar outra novidade,
haver duas categorias distintas, a categoria dos protótipos e a categoria dos SSVs, os SSVs mais próximos, no fundo, daqueles que nós estamos habituados a competir cá em Portugal, porque não são protótipos, são derivados de veículos de série. O Rui Carneiro, que venceu o Road to Dakar, aqui em Portugal, é verdade, que venceu o Road to sequência. Dakar, fez o quinto melhor tempo dos protótipos, e o Lourenço Rosa, que vai integrado na equipa da South Racing, o 12º dos SSVs. Nos SSVs, o domínio particularmente tem sido da Can-Am, mas é curioso, vamos tentar ver o que é que a Polaris, que desta vez aparece com uma equipa oficial, irá fazer, sendo uma curiosidade que o melhor tempo dos Polaris nem foi feito por nenhum dos pilotos da equipa oficial, foi feito por um piloto francês estreante, e da equipa oficial da Polaris o melhor tempo foi o da senhora. É uma equipa com dois pilotos e uma senhora, e foi a senhora que fez o melhor tempo. Aliás, ela é um nome credenciado nos Estados Unidos, que já ganhou a Baja 1000, portanto, a destacar-se dentro da equipa da Polaris. Mas o mais certo é manter-se o domínio da Can-Am, mas iremos ver isto ao longo da prova, e seguir com alguma curiosidade a prova de dois estreantes portugueses que se estão a aventurar nesta competição. Um deles, então, a dar provas de que é uma boa aposta este Road to Dakar, onde o Pedro naturalmente esteve muito ligado à sua respectiva organização e à divulgação, o que faz aumentar, tenho a certeza, aqui o apetite para quem tinha algumas dúvidas, que este é mesmo um sucesso, esta questão de entrega de uma inscrição para o Dakar. Portanto, aqui sim, vai ser mais um aliciente em 2020 para o Campeonato Nacional. Aliás, já temos um piloto que já ganhou a inscrição para 2022, que foi o João Dias. Portanto, vamos ter agora novos desafios durante este ano, que a breve prazo irão ser revelados, mas esta parceria que o Dakar tem tido com o nosso campeonato, não só no fundo valoriza a imagem do nosso campeonato, nacional e internacionalmente, como proporciona aos pilotos uma mais-valia de se poderem lançar internacionalmente. O José Marques, que é navegador, então seguiu o que eu estava a perceber nos SSVs dos Protos, será isso? Não, assim, não. Pedro? O José Marques está nos automóveis. O José Marques está nos automóveis. Porque parece ser um SSV um pouco modificado. Mas não. É um buggy. É um buggy. Como há muitos buggies na competição, há vários, há os ótimos, há os Centauri, e portanto, há alguns, no fundo, sucessores do velho Jean-Louis Schlesser, que sempre apostou em buggies em contraponto aos 4x4 tradicionais, embora neste momento já os 4x4 tradicionais se converterem em duas rodas motrizes, como é o caso da Mini. Claro. Pedro, e já que falamos no Schlesser, é inevitável lembrarmos do Africa Eco Race, uma organização para a qual ele sempre apostou muito, que este ano não se realiza com base nos argumentos que todos nós sabemos, mas em que mostra uma organização não tão bem preparada como acontece com a potência, vamos chamar-lhe assim, a nível organizativo que tem o ASO. Portanto, o ASO, apesar de todas as dificuldades, tem a prova dele montada, com todas as regras de segurança, mas o mesmo já não aconteceu com os organizadores do Africa Eco Race. Não temos este ano o Africa Eco Race, que era tradição chegar ao Lac Rose. Sim, vamos lá ver. Temos de ter em atenção que os eventos em Marrocos foram todos cancelados e continuam a estar cancelados, e o Africa Eco Race não se cingia a Marrocos, era em Marrocos e na Mauritânia, mas eventualmente ainda se chegou a pôr a hipótese da prova se realizar só na Mauritânia, mas isso tornava
tornava-a complicada de logística. E atenção que o Africa Eco Race é uma equipa, é um evento num palco muito mítico, mas um evento menos forte do ponto de vista mediático, financeiro e tudo mais, e vamos ter em linha de conta que neste momento, em relação ao Dakar, se juntaram no fundo duas grandes potências, a potência do Dakar e a potência da Arábia Saudita. Claro. Uma aposta certa. Eu a certa altura deu-me um bocado de vontade de rir quando no dia em que se cancelaram, ficaram cancelados os voos para a Arábia Saudita, houve meio mundo que desatou: o Dakar está em perigo, o Dakar está em perigo. O Dakar nunca estaria em perigo por causa de uma situação dessas. O Dakar tinha seguramente, e mostrou, quer dizer, aliás, em menos de um par de horas já tinha o dispositivo montado para os voos charters e as coisas todas. A Arábia Saudita fechou, como fecharam vários países, os voos internacionais, mas a prova está devidamente montada e devidamente blindada quanto a este tipo de situações. E, portanto, no fundo, provou-se que estava tudo muitíssimo bem preparado e muitíssimo bem organizado. Muito bem. Pedro, vamos fechar então o dossiê Dakar 2021. Pedia-lhe uma aposta sua para motos, no caso concreto, e também para os, neste caso, não sei se vale a pena falarmos dos quads, mas não vamos chamar assim muito a atenção, mas a nível de motos e a nível de SSVs, onde é que está uma aposta do Pedro? Eu neste aspecto não consigo ter apostas personalizadas. Como eu digo, acho que nas motas estou em crer que vai ganhar ou um piloto da KTM ou um piloto da Honda. Okay. Assim, os automóveis vai ganhar ou um piloto da Mini ou um piloto da Toyota. Okay. Em relação aos quads, os quads têm sido uma disciplina de domínio sul-americano, que vem da presença da prova na América do Sul. Vamos ver se é desta que, ao fim de vários anos, há um piloto não sul-americano a vencer a prova. Da mesma maneira que seria curioso tentar perceber se nos caminhões há algum piloto que não seja ou de leste ou holandês a ganhar a prova. Porque, de facto, a competição caminhão é um domínio entre os países de leste e a Holanda que de facto, dominam completamente a disciplina. Muito bem. Pedro, então, para minutos finais, como eu tinha lançado o desafio logo no início, vamos falar um bocadinho também do Campeonato Nacional Todo Terreno 2021. Sei que estamos ainda a meses de distância, mas há algumas coisas que vale a pena já falarmos neste segundo dia de janeiro de 2021. Sim, há que dizer que o campeonato passou a ter, em vez de 7, passou a ter 8 provas, com a integração da Baja, da ex-Baja TNT das Vidimas, agora Baja Montes Alentejanos, disputada em Beja, que no ano passado foi Taça de Portugal. E agora entrou no campeonato. A Baja, a prova do ACP, que se disputa em Grândola, que vai ser para o Mundial, para a Taça do Mundo, tanto dos automóveis como para o Campeonato do Mundo das motas, será não em termos da Federação de Motociclismo, não do Campeonato Nacional de Todo Terreno, mas do Campeonato Nacional de Rally Raid, o campeonato que tem mais a ver com a navegação, porque no fundo é uma prova que não vai ter o mesmo tipo de marcação que têm as outras provas, vai ser toda por roadbook, e portanto integrou-se no Campeonato Nacional de Rally Raid, que ainda tem uma prova por disputar de 2020, que vai ser disputada no final de janeiro, e depois se verá qual é só depois é que sairá o restante calendário. Teremos, tal como no ano passado, 2 provas da Taça do Mundo de Bajas. Portanto, além desta prova do Campeonato do Mundo, teremos 2 provas da Taça do Mundo dos Bajas, 2 provas do Campeonato da Europa de Bajas,
Portanto, teremos um palco internacional bastante grande em termos de provas nacionais. Teremos 5 provas portanto, entre fevereiro e maio, e 3 provas em setembro e outubro. Novidades: há alguns nomes fortes que poderão vir a integrar, particularmente nos SSVs, a modalidade, e mais do que isso, há uma aposta muito grande no Dakar 2022. Não só nas motas e dos SSVs, mas também nos automóveis. Eu estou em crer que, não havendo um agravamento das condições, do Covid e, portanto, havendo um progressivo melhoramento das condições, há vários pilotos que até quereriam estar neste Dakar, que não vão estar e que vão apostar no próximo Dakar, e, portanto, estou convencido que em março já poderemos ter muitas novidades em termos disso. É uma aposta também que nós, a A2 Comunicação, estamos a trabalhar muito, até no sentido de haver um trabalho forte de televisão que não tem havido e que poderá, em 2022, voltar a acontecer. Muito bem. Pedro, minutos finais, porque eu tinha apontado para uns 30 minutos especiais aqui consigo. Deixava-lhe estes últimos minutos também para uma palavra para o grande ausente, que estava preparadíssimo, o grande campeão, preparadíssimo para mais um Dakar, para fazer mais uma excelente prova, e na última da hora tal não aconteceu. Deixava aqui a oportunidade de uma pequena palavra de consolo, vamos lhe dizer, que não será esse o termo mais adequado, mas de tentativa de amenizar aquilo que ele estará a sentir, o Mário, que é a ausência de última hora aqui para as cores portuguesas. Ele não vai estar no Dakar. Não, de facto, o Mário já é a segunda vez que, à última da hora, falha uma prova. Da outra vez foi uma apendicite, desta vez foi uma fratura. O Mário tinha uma aposta muito grande, e uma aposta que, a meu ver, era uma aposta vitoriosa, uma aposta em vencer, que ficará seguramente adiada, eventualmente, quem diz, para o próximo Dakar. O Mário ia fazer a corrida em Malmoto, ou seja, uma corrida onde era ele responsável por tudo, pela sua mecânica, pela sua assistência, pela sua moto. É um desafio a que o Dakar dá muito destaque, e eu estou plenamente convencido que era um desafio que o Mário poderia ganhar, e tem todas as condições para ganhar, se não for agora, no próximo ano ou noutro. O Mário tem as características de bom piloto, de bom mecânico, tem uma excelente preparação física, e, portanto, o Mário, não podendo estar este ano, vai seguramente voltar a estar no Dakar, e com aquele espírito vencedor que o caracteriza, e para... O espírito Dakar. E para dar uma vitória numa categoria que, como eu digo mais uma vez, é muito importante para o Dakar. Atenção que há duas situações no Dakar que são muito destacadas, para além das vitórias absolutas. É esta categoria dos pilotos de moto que vão por sua conta, e é dos rookies, dos pilotos estreantes. Atenção que o Rui Carneiro está em segundo lugar, e só tem à sua frente o Chris McKee, e o Lourenço também deve e o Lourenço também está em sétimo ou oitavo lugar entre os estreantes. Portanto, fica aqui uma palavra de apreço, neste caso, para o Mário. Para eles, de facto. Uma pronta recuperação para o Mário, e também para os dois estreantes, uma ótima prova. Pedro, agradecer a oportunidade, a sua simpatia. Voltamos a falar, quem sabe até para um balanço final para este mesmo Dakar, que promete muito. Estamos a poucas horas do início competitivo, e, nesse caso, agradeço ao Pedro a oportunidade de nos fazer esta pequena apresentação, que conta sempre muito, claro, para percebermos um bocadinho mais daquilo que vamos ver. Um grande abraço, Pedro. Um bom 2021, e que nos voltemos a encontrar, com certeza que vamos ter bons motivos
para falar de todo o terreno nacional. Um grande abraço, Pedro. Obrigado, Gonçalo, e parabéns mais uma vez ao 16 Válvulas. Obrigado. Até breve. Obrigado, Pedro. Até breve.